nome do Senhor Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Sebastião. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da igreja. Deus abençoe a vida da Bispa Maria Aparecida, Bispa Lia. Deus abençoe os irmãos conectados conosco. Você, Deus abençoe a vida do pastor Ander, Bispa de Cineia, Matriarca Naí. Deus abençoe o diácono Marcelo. Enfim, os irmãos, os demais irmãos que estão conosco nesta noite, conectados. Que o Senhor te dê graça. Bispo, baixa um pouco isso. Que o Senhor te dê graça e te cubra com o teu sangue. No nome de Jesus. Que o Senhor possa operar conforme a sua palavra. Aí tá bom. Que o Senhor possa operar conforme a sua palavra no teu coração. Hoje é segunda-feira profética, ou seja, a segunda-feira que o Senhor vai te dar uma direção para você caminhar durante esta semana em cima daquilo que o Senhor vai te mostrar através da sua palavra que está. Nós estamos no ano apostólico do crescimento e da edificação, que está em Efésios capítulo 4, versículo 12. É o versículo base para esse ano, o versículo do ano, não é o versículo da segunda-feira, é do ano, muito menos o do mês, é o versículo do ano apostólico, que diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, este é o ano do aperfeiçoamento e o ano da edificação, de sermos aperfeiçoados para estarmos sendo edificados. Mas hoje nós vamos estar meditando em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 9, a partir do versículo 9, capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 9, na minha Bíblia, diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém. Vou repetir o versículo 9 e 10. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse é o mesmo. Levanta a sua mão comigo e diga: nessa segunda-feira profética, eu quero declarar que o mesmo que subiu é o mesmo que está aqui hoje. Diga: aquele que subiu, ele está aqui hoje. Diga: se ele está aqui é porque ele tem um propósito na minha vida. E você que está em casa, repita o mesmo, porque Deus tem um propósito na tua vida. Esta segunda-feira profética, você está aqui e você está nos visualizando agora, e você vai nos visualizar ainda hoje, antes da meia-noite, porque Deus tem um propósito na tua vida. Você que vai nos visualizar no decorrer desta semana, o dia que você visualizar, a partir daquela data, Deus tem um propósito na tua vida. Amém.
senão ele não teria descido. A Bíblia diz assim que Jesus, ele veio para nos dar um ministério santo e um serviço, ou nos dar um projeto de trabalho para os santos, ou seja, para a igreja, para edificar a igreja. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está dizendo o seguinte: ora, o que quer dizer subiu? Senão que havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando sobre após a morte de Cristo, que Cristo desceu para libertar os que estavam cativos na morte. Descer, Jesus desceu, ele não desceu do céu, ele desceu de cima da terra. A Bíblia diz que ele foi morto na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário, e ao ser sepultado, ele desceu às regiões mais baixas da terra, ou seja, de Adão até Jesus Cristo, as pessoas que morriam eram prisioneiras da morte. Por quê? A terra foi entregue aos homens, a Adão, consecutivamente através de Adão aos homens. Só que Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão corrompeu as ordens de Deus, e por isso ele perdeu o direito da terra, e a terra agora passou a estar na mão de outra pessoa, chamada Satanás. E por estar nas mãos de outra pessoa, a Bíblia diz que o homem nasce no pecado, ou do pecado, como você entender, é a mesma coisa. E quando esse homem nasce sobre a terra, ele já nasce influenciado pelo pecado, ele já nasce debaixo do pecado, ele já nasce envolvido no pecado. O filho do cristão já nasce sujeito a pecar, propenso a pecar, já nasce sujeito a estar debaixo do erro. Por quê? O príncipe deste mundo, ou o príncipe do erro, está neste mundo. E esse mundo é governado por o príncipe do erro. Este mundo é governado por Satanás. A igreja foi plantada na terra para recuperar aquilo que havia sido perdido, ou seja, aquilo que Adão perdeu lá no jardim do Éden. E quando Adão perdeu no jardim do Éden o posicionamento de domínio da terra, Satanás agora passou a dominar. E em qualquer luta, em qualquer guerra, hoje nós temos atualmente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não quer perder a Ucrânia para... como é que se chama lá? OTAN. Não quer perder a Ucrânia para a OTAN. Então nasceu, obrigado bispo, nasceu um conflito entre a Rússia e a OTAN, e vice-versa, né? De OTAN contra a Rússia também. E o governo que ganhar, o domínio que ganhar, passa a dominar o território. E foi esse tipo de guerra que aconteceu aqui. Só que agora é uma guerra física, e essa guerra aqui da Bíblia é uma guerra espiritual. Satanás havia sido lançado para a terra e ele estava sem território. Então ele veio tomar o território que era do homem, e conseguiu, fazendo com que Adão desobedecesse às ordens de Deus. Então Adão agora passou a ser, porque o perdedor se torna prisioneiro. Todo perdedor de guerra, ele se torna um prisioneiro, se torna cativo, se torna um escravo. Então Adão perdeu a guerra aqui na terra, e aí passou a ser dominado agora pela morte. Ou seja, a Bíblia diz que o pecado gera morte, não é isso? E se o pecado gera morte, o pecado venceu Adão, Adão agora é sujeito à morte.
Aí você vai dizer, apóstolo, mas Adão não ia morrer? Com certeza. Mas cedo ou mais tarde, um dia ele iria morrer. Porém, não iria ser prisioneiro da morte. Não, ele iria morrer no tempo necessário, sem estar sendo prisioneiro da morte. Porque agora, o que antecipa a nossa morte? O pecado. O pecado nos faz ou nos gera na nossa vida a morte. Então esse pecado foi reduzindo o tempo de vida do homem. E Adão agora, através de Adão entrou o pecado, consecutivamente também entrou o domínio da morte. Por quê? Porque todo homem que morria se tornava prisioneiro da morte. Por quê? O homem pecava, perdia a condição de ser livre do pecado, então se tornava preso ao pecado. E se ele era prisioneiro do pecado, ele estava livre de estar servindo a Cristo, porque ele era prisioneiro do pecado. E com isso o homem ficava distante de Deus, porque o homem estava encerrado na cadeia do pecado. O homem estava aprisionado na cadeia do pecado. O homem era escravo do pecado. Mas havia um Deus que estava ao redor, tentando libertar o homem, buscando um meio de restaurar a vida do homem. E tentou de várias formas, e nenhuma forma com o homem comum deu certo, a não ser com Jesus. E Jesus veio ao mundo, desceu do céu a essa terra, e da terra ele desceu a parte mais baixa, ou seja, ele desceu em dois níveis. Desceu primeiro na terra, e depois da terra ele desceu abaixo da terra, para libertar os que estavam cativos pela morte abaixo da terra. E a Bíblia diz aqui que ele desceu. É por isso que o apóstolo Paulo tem o cuidado de explicar no versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido do céu para a terra. E aí ele continua dizendo, descido até as regiões inferiores. É essa parte que nós pisamos, é a parte superior. Isso aqui é a parte superior do púlpito superior. Quando eu saio desse nível superior, eu estou na parte inferior. Aqui é a parte inferior do púlpito. Do púlpito é a parte inferior. Essa é a superior. Então é isso que ele está dizendo, olha. Havia descido até as regiões inferiores. Ou seja, Jesus desceu na terra, e depois daqui da terra ele desceu à parte inferior da terra. Para fazer o quê? Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, desceu às partes inferiores da terra, subiu. Lógico, se ele subiu da parte inferior. Ele não subiu da parte superior, ele subiu da parte inferior. O que quer dizer subiu, senão que desceu? Lógico que ele está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, como você pode falar que alguém subiu se ele não desceu primeiro? Então, se ele subiu é porque ele desceu. E se ele subiu, é porque ele já era de lá. Ele retornou para lá. Senão a Bíblia estava dizendo, ele foi, mas a Bíblia diz ele subiu. Ele não foi, ele subiu, né? Se ele tivesse ido pela primeira vez, então se diz assim, ele foi. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Quando você vai a um país, aí um país exterior, a pessoa diz, ele foi a Venezuela, foi a Colômbia, foi ao Paraguai, foi a Argentina, foi a Ucrânia, foi a Rússia, porque não era de lá. Ele saiu do lugar onde estava e foi para o lugar. Mas quando a pessoa diz, ele voltou ao Brasil, voltou à Argentina, porque mesmo sem morar no local, a pessoa já foi uma vez, então ele está voltando. E é isso que Paulo está dizendo, olha. Ora, o que quer dizer subiu? Não foi, ele está falando subiu, né? Ou seja, retornou, senão que também havia descido. Lógico, ele desceu nesse nível aqui, da terra, o primeiro nível. E agora ele, abaixo desse nível, ele desceu no nível inferior.
Então ele subiu do nível inferior para o nível superior. E do superior ele foi, ou seja, ele retornou ao céu. Então ele subiu da onde ele havia descido. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que desceu, ele continua no 10, né? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu. Aí ele explica: acima de todos os céus. Não só aqui do nível superior, mas também ele subiu acima de todos os céus. Ou seja, ele retornou para o seu lugar de origem. Voltou para o seu lugar de origem. E a Bíblia diz lá, continua dizendo aí no versículo: e ele mesmo levou cativo, o cativeiro e tal, para que os homens, e deu dons aos homens para que os homens estivessem livres. É isso que eu quero dizer para você essa semana. Levanta sua mão comigo e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Pelo processo que Jesus fez na terra. Amém? Amém. Jesus fez um processo tão interessante na terra, que foi que ele desceu do céu, veio a essa terra para ligar o céu na terra. Porque pela desobediência de Adão, o céu estava, a terra estava desconectada do céu. O homem desconectado de Deus. Deus via o homem e o homem sabia que Deus existia. Porém, lembra-te que antigamente os homens, para falar com Deus, precisavam de um intercessor, de alguém que fosse mais próximo de Deus, que seria o sacerdote. Então o sacerdote ouvia o homem e ia falar com Deus. Moisés ouvia o homem e ia falar com Deus. E Deus falava com Moisés. Deus não falava com mais ninguém. E quando Jesus veio, foi exatamente para isso, para reconectar o homem, para reconectar o homem com Deus e Deus com o homem. Por Adão ter perco o direito aqui na terra, por Adão ter perdido o direito, então agora o Espírito de Deus também, para estar aqui na terra, precisava de um objeto da terra que desse a ele a autorização para ele permanecer. Porque senão o Espírito de Deus, lembra você que o Espírito de Deus não habitava dentro do homem no Velho Testamento. O Espírito de Deus andava ao lado do profeta. Somente para usar o profeta, e depois ele saía. Por quê? Porque ele não tinha autorização para ficar na terra. Porque ele perdeu essa autorização através de Adão. Até Adão, o Espírito de Deus vinha à terra, Deus falava com Adão na viração da tarde. Quando Adão peca, essa relação é rompida. E agora não tem mais conversação do homem com Deus e Deus com o homem. Está quebrado o relacionamento. O vínculo foi quebrado. A aliança foi quebrada. E agora Deus não abandona o homem, mas o homem consegue criar uma barreira que Deus não consegue vir até o homem. E essa barreira torna-se uma dificuldade na vida do homem, porque o homem fica distanciado de Deus e à mercê de Satanás. Mas Deus começa a arrumar um caminho para reconectar o homem com Deus. Diga comigo: o homem precisa reconectar-se com Deus. Diga: o homem precisa voltar a Deus. E é o que a Bíblia diz: tornai-vos a mim e eu vos tornarei a vós. A Bíblia diz isso. Se não me engano é em Crônicas, né? A palavra do Senhor diz assim: tornai-vos a mim e eu vos tornarei a vós. Ou seja, lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, né? E esse meu povo, ou seja, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, ou que é reconhecido pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos maus caminhos, então eu vou ouvir lá do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e nenhuma enfermidade terá poder sobre a vida deles. Esse meu povo, qual é esse? Esse que ele está dizendo, especificando, esse, ele está separando, esse é a igreja. Está dizendo: se esse meu povo voltasse para mim, eu me volto para ele. Em outra passagem bíblica diz assim: enquanto você estiver comigo, eu estarei com você, mas se me deixar, também te deixarei. Ou seja,
existe uma condição para que o Senhor esteja conosco para a edificação da obra. Efésios 4:12. A obra só vai ser edificada se o Senhor estiver em nós e se nós estivermos nele. Eu encerro aqui dizendo para você, tem muita gente aqui da igreja, tem muita gente que nos assiste hoje que pensa que é a igreja, porque fala como igreja, se veste como igreja, anda como igreja, dizima, oferta, canta, adora e até consegue a manifestação do Espírito de Deus. Porém, não é igreja, está dentro da igreja, mas não é igreja. Se parece com a igreja, mas não é igreja. É que Jesus disse, olha, cuidado, porque o trigo e o joio são parecidos. E eles vão crescer junto. E se você não tiver cuidado, quando você for arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Então é necessário que tenhamos discernimento. Diga comigo, eu preciso ter discernimento para que eu possa ser usado por Deus. Deus só vai te usar para a edificação da obra dele quando você tiver discernimento. Há muitos que estão dentro da igreja, tem cara de igreja, mas não é igreja. Não tem atitude de igreja. Por isso que você vê que, vamos falar do nível mais alto, né? Apóstolo desvia, bispo desvia, pastor desvia. Não vou nem falar de membro não. Vamos falar desse povo aqui, né? O apóstolo matou, o bispo sequestrou, o pastor roubou. É o que você ouve por aí. Se eles estão fazendo, imagina os membros. Como é que alguém vai edificar um grupo se ele mesmo está sem edificação? Como é que alguém vai dar qualidade a outro se ele não pode? É o que a Bíblia diz, são dois cegos, um guiando o outro. O que vai acontecer? Ambos vão cair no mesmo buraco, porque os dois não enxergam. Isso estava lá no passado, quando Jesus disse assim, olha, os sacerdotes, eles se põem na porta, não entra e não deixa os outros entrar. Ou seja, colocam cargas tão pesadas nas costas de outros que eles mesmos também não podem carregar. E aí, irmãos, a Bíblia diz que vai de mal a pior. O enganador, o enganador tentando enganar os outros, acaba se enganando a si mesmo. Então, que esta semana nós sejamos qualificados para o Senhor, sejamos edificados, plantados aqui nessa palavra, edificados aqui nessa palavra, não na palavra do homem, plantados aqui nessa palavra. Sejamos edificados, que essa palavra que seja a base é onde você está em cima, que não seja promessa humana, olha, Deus vai abrir a porta, você vai receber vitória. Não, nada disso. Que você esteja firmado aqui, ó, a palavra de Deus seja plantada aqui em cima. A palavra profética é daqui, não é eis meu servo. O eis meu servo falha, essa aqui não falha. Todos estejam plantados aqui nessa palavra, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para que você seja edificado através dessa palavra. E ao ser edificado, você vai ser edificado com solidez. Você vai ter uma vida sólida, uma vida com segurança. Você não vai ter pão na tua casa, você vai ser o mesmo crente. Você não vai ter um paletó desse para vestir, você vai ser o mesmo crente. Você não vai ter um calçado para colocar no pé, vai ser o mesmo crente. Você não tem o dinheiro para tomar a condução para ir até a igreja, vai ser o mesmo crente. Você chega na igreja e está sem força, vai ser o mesmo crente, bem fraco. Chega na igreja, não tem mais fé. Há momentos que nós não temos fé, irmão. Infelizmente, essa é a verdade. Há momentos que a gente vai passando por algumas crises e a nossa fé termina. E é só a misericórdia de Deus, porque não tem mais fé. Isso não acontece comigo e com você só. Aconteceu com os discípulos também. Por isso que
os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque está acabada a fé. Há momento da nossa vida tem crise que a nossa fé se vai. Você olha e diz: está tudo perdido. Não tem mais jeito, eu vou morrer, vou perder tudo, foi tudo por água abaixo e acabou, não tem mais solução. Mas se você está firmado aqui, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Vai ter até terremoto na tua vida, vai ter explosões na tua vida, mas se você estiver firmado aqui, na palavra do Senhor, porque o mesmo que subiu, se não é aquele que também desceu e foi até as partes mais baixas e tirou das garras, das mãos ou da prisão da morte a muitos, que na ressurreição de Cristo, quando os sepulcros abriram, muitos dos mortos que haviam morrido antes de Cristo, muitos dos que estavam vivos viram alguns dos que morreram entrando pelas portas da cidade santa, junto com Jesus, entrando por Jerusalém junto com Jesus, porque ele foi lá nas partes mais baixas, ressuscitou os mortos, libertou das garras da morte e trouxe com ele. E aí esses mesmos subiram com ele para o lugar de descanso, porque ele não iria descer aqui sem ter um propósito. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Senhor, estenda as tuas mãos e nos dê vitória. Pai, que nossos irmãos conectados conosco e aqueles que vão conectar agora, Senhor, também estejam alcançados pela tua palavra, de poder e de glória e de virtude, Senhor. Prospera-nos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, e faça de nós um instrumento de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Já pode orar, Senhor? Senhora, vem de volta aqui, ou posso orar aqui já? Então já vamos orar. Senhor, apresentamos Jerusalém em tuas mãos, toma essa nação, esse povo, a que o Senhor ama e muito quer bem. Prospera, multiplica as forças de cada judeu, Senhor. Enche da tua graça e do teu poder. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar da tua misericórdia e graça, pela tua infinita compaixão. Amém. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos internautas, cada um que esteja debaixo da tua comunhão e graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o Senhor abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amanhã, não esqueçam que amanhã nós temos um período de intercessão das 23 horas, não, das 22 às 23, ou seja, das 10 da noite às 11, ou das 10 p.m. às 11 p.m. Estaremos conectados com você pelo Facebook, pelo YouTube, possivelmente pelo Instagram, na New Vision TV, TV Rádio New Vision, né? Estaremos junto, possivelmente amanhã estaremos intercedendo junto com a apóstola Petrina de Namíbia. Então estará Brasil e Namíbia na intercessão amanhã das 10 às 11, das 10 às 11 da noite, PM, das 10 p.m. às 11 p.m. Nós te convidamos você para estar conectados conosco via Facebook. Nós vamos estar retransmitindo pelo nosso Facebook, Bispa, né? Retransmite pelo seu, porque o meu não dá. Vou estar utilizando o aparelho. Será retransmitido pelos nossos Facebook e você pode estar conectado conosco. A Bispa Arlete vai te mandar o link amanhã à noite. E também você pode buscar no nosso canal, que estaremos lá. Nosso canal, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus. Até amanhã à noite. Vamos dar a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor
Levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Deus te abençoe. No nome de Jesus.